comandante da Força Aérea Brasileira ficou sem avião para cumprir seus compromissos oficiais. É isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez na história recente, o comandante máximo da FAB precisou embarcar em voos comerciais, porque não havia aeronaves disponíveis. O tenente brigadeiro Marcelo Damasceno, que deveria liderar com autoridade o uso das aeronaves militares, agora se vê obrigado a disputar lugar em companhias aéreas civis para realizar atividades oficiais da força. A cena, que deveria causar indignação em qualquer cidadão, revela o estado crítico em que se encontram as Forças Armadas brasileiras. Os cortes de verbas impostos pelo governo brasileiro atingiram um nível tão grave que comprometeram não apenas a rotina, mas também a dignidade institucional das Forças Armadas. Se o comandante não consegue voar em aviões militares, como o cidadão pode confiar que a aeronáutica terá condições de proteger o espaço aéreo, interceptar ameaças e defender a soberania nacional? A imagem da autoridade máxima da aviação brasileira, voando em avião de carreira para cumprir missões da força, simboliza um enfraquecimento preocupante. Os aviões da Força Aérea Brasileira, utilizados para transportar autoridades e também órgãos humanos para transplantes, só têm combustível garantido até o dia 3 de agosto. Essa informação foi confirmada pela própria FAB, que atribuiu o problema ao contingenciamento, ou seja, o bloqueio de cerca de 812 milhões de reais imposto ao Comando da Aeronáutica em maio deste ano. A reportagem da Folha de São Paulo mostrou que, para cumprir missões institucionais da FAB, Damasceno já viajou para Recife, Salvador, Belo Horizonte, Argentina e Colômbia em voos comprados no mercado civil. Em uma dessas viagens, a passagem custou cerca de R$5.000. Tudo isso porque as aeronaves da Força Aérea ficaram indisponíveis, seja por falta de combustível ou por estarem destinadas ao transporte de autoridades civis. E aqui está o ponto mais crítico. O uso das aeronaves da FAB por ministros, parlamentares e até membros do Supremo Tribunal Federal ganhou prioridade sobre as próprias atividades militares. Desde 2020, um decreto presidencial estabelece que autoridades civis têm precedência nos voos, deixando em segundo plano até mesmo os comandantes das Forças Armadas. Só em 2025, foram realizados 700 voos para autoridades. O campeão de viagens é o presidente da Câmara, Hugo Mota, com 73 voos. Em seguida aparecem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 70, e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com 69 voos. Em muitos casos, essas viagens não têm qualquer caráter emergencial, chegando até a incluir deslocamentos para assistir partidas de futebol do Brasileirão. Tem mais uma informação. Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Turismo, Celso Sabino, eles usaram aviões da Força Aérea Brasileira para irem ao Festival de Parintins, que aconteceu no último fim de semana. Enquanto isso, dentro da própria Força Aérea, a crise é escancarada. « 40 aeronaves foram desativadas temporariamente por falta de verba para manutenção e combustível. Um total de 137 pilotos foram afastados de suas funções, incluindo instrutores que seriam responsáveis pela formação da próxima geração de aviadores. O expediente em muitas unidades passou a ser apenas pela manhã, e no turno da tarde, os militares trabalham remotamente. Missões antes realizadas em campo, agora foram substituídas por videoconferências. A logística aérea, essencial para um país com dimensões continentais como o Brasil, foi gravemente comprometida. Oficiais alertam que esse desmonte terá consequências a médio e longo prazo, deixando o Brasil mais vulnerável e menos preparado para crises. O grupo de instrução tática e especializada, responsável por formar pilotos de elite, também sofreu cortes. A diminuição drástica de horas de voo prejudica a qualificação e a experiência dos novos aviadores. Essa falha, se mantida, será sentida por décadas, pois pilotos mal preparados significam vulnerabilidade em missões de defesa aérea. Enquanto isso, autoridades civis continuam a desfrutar de aeronaves da FAB sem restrições. O contraste é gritante. O comandante não tem avião para voar, mas políticos e ministros viajam confortavelmente em jatos militares, pagos com o suor do contribuinte. O uso indevido e excessivo dessas aeronaves drena recursos e alimenta a sensação de que a Força Aérea está sendo usada como empresa de táxi aéreo de luxo. Esse cenário gera indignação entre militares da ativa e da reserva.
Muitos consideram inadmissível que autoridades civis tenham privilégios maiores que os próprios comandantes. O sentimento é de desprestígio, de que a missão constitucional da FAB foi deixada de lado, em prol de interesses particulares. A falta de recursos ameaça inclusive áreas vitais como energia elétrica, abastecimento de água e operações básicas nas organizações militares. O risco é que até o fim do ano, setores inteiros da Força Aérea parem por falta de orçamento. Uma Força Aérea que não consegue abastecer seus próprios aviões perde o sentido de sua existência. O Brasil vive um momento em que a carreira militar, antes vista como orgulho nacional, se tornou alvo de desprestígio e abandono. Jovens que sonhavam em servir a pátria já não enxergam na farda a mesma honra de décadas atrás. Políticas de corte, somadas a divisões ideológicas e disputas políticas dentro dos quartéis, enfraquecem ainda mais o moral da tropa. Historicamente, as Forças Armadas brasileiras mantiveram alianças estratégicas com países como os Estados Unidos. Mas o enfraquecimento orçamentário e a instabilidade política colocam em risco essas parcerias, não só por falta de verbas, mas até mesmo por ideologias partidárias do atual governo, que tem preferido uma aproximação militar com a China. Sem recursos, a capacidade operacional do Brasil se reduz, comprometendo sua posição no cenário internacional e de liderança na América do Sul. O mais revoltante é que a população brasileira paga caro em impostos, sustentando um Estado pesado e caro, com parlamentares, ministros e magistrados vivendo uma vida de luxo. E mesmo assim, essas autoridades que já vivem em berço esplêndido preferem utilizar jatinhos da Força Aérea, como se fossem táxi aéreo de luxo. A cena de um comandante militar sem aeronave para voar é equivalente a um general do exército sem fuzil ou a um almirante sem navio. E isso mostra que as Forças Armadas estão sendo desestruturadas de dentro para fora. A desvalorização chega ao ponto do absurdo e coloca em dúvida a capacidade do Brasil de reagir a qualquer ameaça externa ou interna.